Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Irã se prepara para guerra de longa duração e Estados Unidos não descartam o envio de tropas terrestres. Direita se une em protesto contra o governo Lula e milhares de apoiadores vão às ruas em diversas cidades do país. Polícia busca suspeitos de estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro. E veja também, Novo Horizontino e Palmeiras estão na final do Campeonato Paulista. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã nesse final de semana. O líder iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, foi morto após dezenas de mísseis explodirem a residência dele. Como resposta, o Irã atacou diversos países no Oriente Médio, bases militares norte-americanas na região e prédios com civis. O mundo acordou neste final de semana diferente. Estados Unidos e Israel se uniram para atacar o Irã. Bombardeios foram registrados desde as primeiras horas de sábado. O alvo era o Ayatollah Ali Khamenei. Com muita precisão, caças israelenses lançaram mísseis contra a casa dele. Imagens de satélite mostram como ficou o local após os ataques. Após a notícia se tornar oficial, milhares de iranianos foram às ruas comemorar a queda do Ayatollah. As autoridades norte-americanas divulgaram vídeos mostrando ataques precisos contra instalações e equipamentos iranianos. Ainda durante a noite, o Irã respondeu e iniciou uma série de ataques contra diversos países da região. Mísseis do tipo Patriot foram acionados para tentar conter os ataques. O conflito escalou e o Irã começou a atacar bases norte-americanas. Um drone iraniano foi visto atingindo um prédio de civis no Bahrein. Várias frentes de ataques foram registradas. No sábado, o Irã já havia atacado pelo menos 5 países. O aeroporto de Dubai foi um dos alvos. A Guarda Revolucionária do Irã prometeu uma punição severa aos assassinos do líder supremo Ali Khamenei. Em um comunicado oficial, o exército iraniano afirmou que a mão vingativa da nação não descansará até que os responsáveis pela morte do líder sofram uma punição severa e decisiva. O exército dos Estados Unidos anunciou que 4 militares morreram na guerra contra o Irã. O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio não revelou mais detalhes, nem mesmo as identidades dos militares. E os ataques continuaram nesta segunda-feira em boa parte do Oriente Médio. O Irã atacou embaixadas dos Estados Unidos e uma usina elétrica no Kuwait. 3 caças norte-americanos foram derrubados por fogo amigo. A tensão segue em alta no Oriente Médio. O Kuwait voltou a ser atacado pelo Irã nesta segunda-feira. Os alvos foram a embaixada dos Estados Unidos e uma usina elétrica, o que representa a escalada mais dramática para o pequeno país do Golfo em décadas, após a invasão americana ao Iraque em 2003 e a tentativa de Bagdá de tomar o Kuwait em 1990. Desde a década de 90, a nação, rica em petróleo, abriga uma grande presença militar americana. Autoridades afirmaram que todas as tripulações sobreviveram e estavam em condição estável. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, as aeronaves foram derrubadas pelas defesas aéreas do Kuwait por engano, uma ação classificada como aparente incidente de fogo amigo. No Chipre, o presidente Nikos Christodoulidis anunciou que um drone Shahed iraniano atingiu instalações militares de uma base britânica em Aktotiri, extremo sul da ilha. Pouco depois, sirenes soaram e a instalação foi evacuada. Na véspera, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que os Estados Unidos podiam usar bases britânicas para lançar ataques defensivos destinados a destruir mísseis iranianos e seus lançadores. Apesar da sinalização, o líder trabalhista afirmou que o país aprendeu com os erros no Iraque, posição corroborada pelo ministro para o Oriente Médio, Hamish Falconer, que declarou nesta segunda-feira que o Reino Unido não está em guerra. Explosões também ecoaram sobre as cidades do Golfo de Abu Dhabi, Dubai, Doha e Manama, enquanto o Irã mira os aliados dos Estados Unidos na região após a morte de seu líder supremo em ataques americanos e israelenses.
Até agora foram confirmadas 5 mortes no Golfo devido a ataques iranianos. O secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, disse hoje que o país se preparou para uma longa guerra. Segundo ele, o Irã vai se defender dos ataques e vai proteger a civilização de 6.000 anos, a qualquer custo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimou que a guerra possa durar entre 4 ou 5 semanas. E um dos primeiros balanços sobre mortes no conflito aponta para quase 600 baixas. O grupo Crescente Vermelho disse que 131 cidades iranianas foram atingidas. O Crescente Vermelho afirmou nesta segunda-feira que mais de 500 pessoas morreram nos ataques iniciados no sábado contra o Irã por Estados Unidos e Israel. O grupo humanitário detalhou no Telegram que os ataques contra várias regiões atingiram 131 cidades iranianas. O Ayatollah Ali Khamenei está entre os mortos, assim como altos funcionários. Autoridades iranianas confirmaram a morte de 3 membros da Guarda Revolucionária Iraniana e 5 militares. Os Estados Unidos afirmaram que 3 militares americanos morreram nas operações. A China informou nesta segunda-feira que um cidadão chinês está entre os mortos e mais de 3.000 pessoas foram retiradas do Irã. O país pediu um cessar-fogo e negociações diplomáticas para pôr fim ao conflito no Oriente Médio. A China e a Rússia já pressionaram o Conselho de Segurança da ONU para realizar uma reunião de emergência e discutir a situação atual. E esperamos que todas as partes envolvidas cessem imediatamente as operações militares e evitem uma escalada ainda maior da situação. Israel e os Estados Unidos realizam ataques contra o Irã e o Líbano e o conflito se estende a países vizinhos da região. E uma imagem chamou a atenção nesta segunda-feira. Um drone iraniano atingiu um prédio de luxo no Bahrein, que começou a pegar fogo logo em seguida. Segundo informações, o espaço é frequentado por executivos do alto comando dos Estados Unidos. E o embaixador brasileiro Celso Amorim, que também é assessor especial do presidente Lula, afirmou na manhã de hoje que o Brasil deve se preparar para o pior. Segundo ele, o conflito no Oriente Médio pode aumentar ainda mais. O Brasil já se posicionou oficialmente sobre o conflito e no último sábado prestou solidariedade aos países impactados por ataques iranianos e pediu o fim do conflito no Oriente Médio. Dezenas de milhares de manifestantes foram às ruas de várias cidades do Brasil para protestar contra os recentes casos de corrupção e também contra o governo Lula. O deputado federal Nicolas Ferreira e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, estiveram presentes no ato em São Paulo. Seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso por tentativa de golpe de Estado, se manifestaram em diversas cidades do país neste domingo. Eles pediram sua saída da prisão e protestaram contra o governo do presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal. Em um ato na Avenida Paulista, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, tentou unir o campo conservador com vistas às eleições de outubro. Em dezembro, Bolsonaro escolheu seu filho Flávio como seu herdeiro político. Essa movimentação gerou reações ambivalentes, tanto dentro da família Bolsonaro quanto no movimento conservador, com 2 governadores de direita anunciando suas próprias candidaturas. Neste domingo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o de Goiás, Ronaldo Caiado, estiveram no evento em São Paulo. É muita honra estar no mesmo palanque defendendo os mesmos ideais que uma pessoa com a sua história. E isso prova que isso aqui não é ato eleitoral. Tem aqui 2 pré-candidatos. Juntos, não estamos disputando voto. Uma pesquisa da Atlas Intel na semana passada mostrou que, em caso de um segundo turno entre Lula e Flávio, os 2 estariam tecnicamente empatados. E o presidente Lula visitou as cidades mineiras atingidas por fortes chuvas na semana passada. 70 pessoas morreram. O presidente Lula sobrevoou as cidades da Zona da Mata de Minas Gerais afetadas por fortes chuvas. Milhares de pessoas perderam as casas esta semana nos deslizamentos nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. E, sobretudo, a gente vai dar casa para as pessoas que perderam as casas. A única coisa que a gente não vai poder devolver para as cidades são as vidas que se foram. Né? As vidas humanas, a gente não tem o poder de fazê-las voltarem a viver.
Mas as coisas materiais que as pessoas perderam, nós vamos dar à pessoa o direito de voltar a viver com decência e muita dignidade nesse país. Os bombeiros informaram no sábado que ainda há 3 pessoas desaparecidas. A polícia atualizou o número de mortes para 70, incluindo 13 crianças. As precipitações em Juiz de Fora, a 4ª maior cidade de Minas Gerais com cerca de 540 mil habitantes, já superaram os 760 milímetros em fevereiro, mais que o triplo da média mensal. Um ataque a tiros deixou 3 mortos e 14 feridos em Austin, na capital do Texas. O FBI trata o caso como terrorismo. Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo em Austin, capital do estado americano do Texas, deixou mortos e feridos, alguns em estado crítico. O caso foi catalogado pelo FBI como um potencial ato de terrorismo. O atirador, cuja identidade não foi revelada, também morreu. Obviamente, ainda é muito cedo para determinar uma motivação exata, mas havia indícios, tanto no indivíduo quanto em seu veículo, que apontam para uma possível ligação com o terrorismo. Novamente, ainda é muito cedo para chegar a uma conclusão definitiva. O Grupo Conjunto de Luta contra o Terrorismo do FBI participa das investigações juntamente com as autoridades locais. O ataque a tiros ocorreu em meio ao aumento das medidas de segurança em muitas cidades americanas após o início da ofensiva de Estados Unidos e Israel contra o Irã, na qual foi morto o líder supremo do país, Ayatollah Ali Khamenei, além de outros altos funcionários. A chefe da polícia de Austin, Lisa Davis, disse que o atirador foi morto por agentes que responderam rapidamente ao ataque, ocorrido por volta das 2 horas da madrugada em uma área de bares de Austin. E no próximo bloco, a polícia busca suspeitos de estupro coletivo em Copacabana. E Brasília discute a redução da maioridade penal para 16 anos. O Clube Serrano Futebol de Clube anunciou o afastamento e a suspensão do contrato do jogador João Gabriel Bertô, após um mandado de prisão contra ele por estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos. Ele e outros 4 jovens estupraram uma adolescente num apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido na noite do dia 31 de janeiro em um apartamento em Copacabana. Segundo a vítima, ela foi convidada por um colega de escola e ex-namorado para ir ao local. No elevador, o jovem teria informado que outros amigos estavam no apartamento e sugerido que fariam algo diferente. A vítima recusou a proposta. A jovem foi levada para um quarto onde aconteceu o estupro coletivo. A vítima disse também que sofreu agressões físicas, como tapas, socos e um chute na região abdominal. Ela relatou ainda que, ao deixar o apartamento, enviou um áudio ao irmão, dizendo que acreditava ter sido estuprada. Depois contou o que havia ocorrido à avó e procurou a delegacia para registrar o caso. 4 adultos foram indiciados por estupro com concurso de pessoas. São eles: Bruno Felipe dos Santos, de 18 anos, João Gabriel Bertô, de 19 anos, Matheus Veríssimo, de 19 anos e Vitor Hugo Oliveira, de 18 anos. O delegado Ângelo Lages, responsável pela investigação, afirmou que o crime foi uma emboscada planejada e que os envolvidos podem ser condenados a 20 anos de prisão. Em nota, a defesa de João Gabriel negou a ocorrência de estupro e questiona o depoimento da vítima. O texto diz ainda que o atleta não teve a oportunidade de ser ouvido pela polícia para se defender. As defesas dos outros jovens envolvidos não se manifestaram. E o relator da PEC, que prevê a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o deputado Mendonça Filho, disse que vai manter esse trecho na proposta final. A base governista e partidos de esquerda têm criticado a mudança na Constituição brasileira. Em entrevista, o deputado Mendonça Filho disse que não vai retirar o trecho que prevê a diminuição na maioridade penal, mas pontuou que os partidos têm direito de apresentar destaque para votar o trecho separadamente.
o deputado argumenta que o Brasil desvia do padrão internacional e cita países onde a medida já foi adotada, como Estados Unidos e França. Pelo texto, menores de 18 anos condenados por crimes violentos como estupro e assassinato terão que cumprir pena em locais separados dos que estão acima dessa faixa etária e longe de outros menores condenados por crimes não violentos. O projeto estabelece ainda que a redução da maioridade penal só vai entrar em vigor após a realização de um referendo no ano de 2028. Segundo informações, a PEC da Segurança Pública deve entrar na pauta de votação da Câmara dos Deputados na próxima semana. Uma câmera de segurança registrou um momento em que uma cratera se abriu após uma explosão na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. A explosão aconteceu por volta das 11 horas da noite e quase atingiu um carro que estava no local. O buraco de 15 metros quadrados se abriu. Enel, Sabesp e Comgás foram chamadas para identificar possíveis problemas na prestação de serviços na região e para atender eventuais responsabilidades. A Prefeitura de São Paulo disse que 25 linhas de ônibus operam com lentidão na manhã de hoje, por conta da interferência na Rua da Consolação. A Sabesp se manifestou ao longo do dia e disse que os sistemas de água e esgoto na região operam normalmente. Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira por asfixia, após uma discussão por partilha de bens na zona leste de São Paulo. Stephanie da Silva, de 26 anos, e Davi Rodrigues, de 34, tiveram um relacionamento de 12 anos e 2 filhos. Ele afirmou à polícia que os dois enfrentavam desentendimentos constantes por causa da divisão de um carro e de um imóvel, além da cobrança de pensão no valor de R$1.000. Stephanie foi encontrada espumando dentro de um quarto de um motel. Davi foi preso em flagrante por feminicídio e violência doméstica. Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito baleado na Avenida Pompeia, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. De acordo com as autoridades, policiais militares flagraram a ação e reagiram. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o jovem, de 19 anos, foi socorrido ao pronto-socorro de Brasilândia e permanece internado. Agora a gente volta a falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque o dia foi de muita pressão na Bolsa de Valores em todo o mundo. O preço do petróleo e do gás dispararam nesta segunda-feira. Os preços do petróleo e do gás dispararam e as bolsas operavam em queda nesta segunda-feira em consequência do conflito no Oriente Médio, desencadeado pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e a resposta de Teherã. Nas bolsas, o principal afetado foi o setor aéreo e de turismo, cujas empresas registraram quedas expressivas. O preço do barril de Brent chegou a operar em alta de quase 14%, enquanto o do WTI subiu 12% na abertura dos mercados, após o ataque que matou o guia supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei e outros dirigentes do país. O preço do gás europeu disparou mais de 20%, já que a guerra coloca em risco as exportações de gás natural liquefeito do Golfo, em particular as vendas do Catar. Quase todas as bolsas na Ásia fecharam em queda. Tóquio perdeu 1,4% e Hong Kong recuou 2,1%. A única exceção no continente foi a Bolsa de Xangai, que terminou a sessão com leve alta de 0,5%. Na Europa, os mercados também abriram em baixa. Às 5h05 da manhã em Brasília, Paris perdia 1,96%, Frankfurt 1,99%, Milão 2,13%, Londres 0,55% e Madrid 2,58%. O grande prejudicado foi o setor aéreo e de turismo. As empresas de energia seguiram a tendência oposta, com fortes ganhos na abertura das bolsas europeias. O ouro, um ativo-chave em tempos turbulentos, subiu 2% e o dólar também registrou uma valorização. O chefe do Pentágono comentou a possibilidade de os Estados Unidos enviarem tropas terrestres ao Irã. Mais cedo, Donald Trump disse que, se for necessário, militares norte-americanos serão enviados ao Oriente Médio. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se recusou a descartar nesta segunda-feira o envio de tropas terrestres ao Irã. As forças americanas começaram a bombardear a República Islâmica no sábado, em coordenação com Israel,
e desde então atingiram centenas de alvos em todo o país, incluindo mísseis, a Marinha e centros de comando e controle da República Islâmica. E, portanto, o presidente Trump garante que nossos inimigos entendam que iremos tão longe quanto for necessário para promover os interesses americanos. Mas não somos ingênuos quanto a isso. Não é preciso enviar 200 mil pessoas para lá e ficar por 20 anos. Hegseth procurou diferenciar a operação no Irã das prolongadas intervenções americanas no Iraque e no Afeganistão, declarando que esta guerra não é um esforço para construir a democracia no Irã. A missão da Operação Fúria Épica é extremamente focada: destruir os mísseis ofensivos iranianos, destruir a produção de mísseis iranianos, destruir sua marinha e outras infraestruturas de segurança. E eles jamais terão armas nucleares. Estamos atacando-os cirurgicamente de forma esmagadora e sem remorso. O general Dan Kane, chefe do Estado-Maior Conjunto, falou ao lado de Hegseth e afirmou que as forças americanas alcançaram a superioridade aérea sobre o Irã. E a seguir, Novo Horizontino garante vaga na final do Paulista. E Palmeiras vence São Paulo em jogo polêmico. Novo Horizontino e Palmeiras vão fazer a final do Campeonato Paulista. Vamos aos gols. O Novo Horizontino recebeu o Corinthians na cidade de Novo Horizonte e venceu o Timão por 1-0. O gol da vitória saiu no segundo tempo. Mike apareceu na segunda trave e completou um cruzamento. O adversário do Novo Horizontino será o Palmeiras. O Verdão recebeu o São Paulo na Arena Barueri e venceu por 2-1. Maurício abriu o placar logo aos 8 minutos após um bate-cabeça da defesa tricolor. No segundo tempo, a zaga tricolor não conseguiu afastar um cruzamento. Flaco Lopes dominou e fez o segundo. O São Paulo diminuiu com Caleri de pênalti. Mas a verdade é que o tricolor ficou na bronca por conta desse lance aí. Lucas Moura tentou cruzar e a bola bateu no braço do defensor palmeirense. Nada foi marcado. A final do Campeonato Paulista começa na próxima quarta-feira. O jogo de ida será no Allianz Parque, às 8 da noite. Já o jogo de volta será domingo, em Novo Horizonte. Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.